Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos à nossa leitura de hoje. 1 Samuel capítulo 11 e 12, o Salmo 131 e Romanos 8. Vamos orar? Pai, pedimos a tua bênção, teu auxílio, tua ajuda para a gente poder mais uma vez ler, compreender e sermos edificados pela tua palavra. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 11, a gente viu no capítulo 10 que Saul foi ungido rei, foi consagrado rei, e agora ele começa então a atuar, né, como rei, guiando o povo de Israel nas batalhas. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade, e todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Então, Naás, ali do povo de Amon, um dos filhos lá do incesto de Ló, né? Aquela história antiga. Ele vem nessa cidade, Jabes de Gileade, e fala: olha, faça uma aliança conosco, né? Então se rendam para nós. E aí, os homens de Jabes propõem uma aliança, né? Perdão aqui, tá? Os homens de Jabes, Gileade, que é uma cidade no território de Israel, fala para Naás: olha, a gente está disposto a fazer uma aliança com você e te servir. Aí Naás falou: eu até aceito, contanto que vocês vazem o olho direito, furem o olho direito de vocês, tirem o olho direito de vocês, para que todo Israel seja envergonhado. E aí o pessoal de Jabes falou: olha, a gente vai mandar mensageiro para todo Israel. Se alguém vier nos livrar, ótimo, senão a gente vai se entregar a vocês. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fossem um só homem. Saul contou-os em Bezeque, Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000 e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isso aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos a você, e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Então eles, lógico, estão mentindo, porque eles já sabem que vão ser socorridos. Versículo 11. Aconteceu que no dia seguinte Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino.
E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Então, tentaram, diante dessa vitória, tentaram falar, olha, quem é que estava contra Saul? Vamos resolver o problema agora. Mas Saul falou, não, ninguém vai ser morto hoje. Agora o capítulo 12. Então Samuel disse a todo Israel, eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho, tenho os cabelos brancos e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunham contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem, e eu o restituirei. Então responderam, você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido. É hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou. Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo, o Senhor é testemunha. Ele que escolheu Moisés e Arão, e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor, com relação a todos os atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram, não, queremos um rei sobre nós. Quando, na verdade, o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo? Pois eu vou clamar ao Senhor e ele mandará trovões e chuvas. E vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel, ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Olha o que eles reconheceram aqui.
A tudo que eles já faziam de errado, eles acrescentaram um mal, um pecado, de pedir para eles um rei. Então Samuel disse ao povo: Não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam, e que não os pedem, e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Então, nesse finalzinho, ele diz, né, eu não vou deixar de orar por vocês e vocês devem seguir o caminho bom e direito e devem servir ao Senhor com fidelidade, para que o Senhor os abençoe. Então, essas são as palavras de Samuel. Não estou lembrando agora se são as últimas, mas possivelmente uma das últimas palavras de Samuel. Agora vamos ao Salmo 131. Salmo de Davi. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim, perdão, assim é a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é um salmo que eu costumo citar ele quando eu estou conversando com pessoas, com irmãos que têm tido dificuldade em encontrar descanso, em se acalmar, em lidar com as preocupações, porque nós vemos aqui nesse salmo alguém que fez com que a sua alma se aquietasse. Davi aqui escrevendo, né? Ele como se ele estivesse falando consigo mesmo. Ele está falando com Deus e está declarando diante de Deus o que ele fez consigo mesmo. Ele diz: Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu lidei com o meu problema, fazendo-me a mim mesmo calar e sossegar a minha alma. Ele aquietou seu coração para que seu coração não fosse orgulhoso, não fosse arrogante, não andasse à procura de grandes coisas. Ao contrário de buscar coisas grandes, ele aquietou seu coração. Assim como uma criança que já está satisfeita, né? A ideia de desmamada é que ela já mamou, ela está satisfeita. Como essa criança já satisfeita por ter se alimentado do leite materno, ela se aquieta, ela fica tranquila nos braços de sua mãe. Assim é a alma do salmista dentro dele. É uma figura muito clara para nós, né? E como seria bom se nós desfrutássemos disso, desse sossego, dessa tranquilidade, desse contentamento no Senhor. Espere no Senhor, espere, desde agora e para sempre. Se aquiete, tranquilize-se, pare de andar à procura de grandes coisas. E agora, para fechar, Romanos 8.
Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Olha só, por meio da lei, a carne fraca não podia fazer nada. Então, Deus fez. Seu Filho fez. Na carne, o cumprimento perfeito da lei. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, certo? Se nós vivemos dominados pela carne, vamos nos inclinar para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam, obviamente, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, olha só o que ele está dizendo. Vocês, porém, não estão na carne. Tá vendo aqui? Se Paulo estivesse falando de si mesmo, naqueles versículos 7 a 25 do capítulo 7, seria uma contradição. Ele está dizendo que vocês não estão na carne, mas estão no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, não há justificativa. Se o Espírito Santo está dentro de vocês, então vocês morreram para o pecado e o Espírito Santo é vida. É Ele quem vivifica vocês. Se em vocês habita o Espírito que é tão poderoso que fez Jesus ressuscitar dos mortos, então Ele vai vivificar também o corpo de vocês, ou seja, as disposições pecaminosas serão vivificadas, serão transformadas. E você passará a ter desejos e afeições santos. Você vai passar a desejar aquilo que Deus deseja para você. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, esse trechinho aqui falando da ideia dos filhos, dos herdeiros, a presença do Espírito, que é a realidade do crente. Essa é a verdadeira realidade, né? Nós recebemos o espírito de adoção, nós agora chamamos Deus de Pai,
e nos tornamos herdeiros de tudo que Deus tem, co-herdeiros com Cristo. Porque para mim, diz ele, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele está falando, olha, em comparação com o sofrimento que a gente passa hoje, a glória que está lá na frente nem se compara. Ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esse capítulo 8 é o capítulo do Espírito. Acho que é o capítulo que a palavra Espírito mais aparece no Novo Testamento. Se eu não estou enganado, é isso. Muitas vezes. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, está falando da obra do Espírito, de como o Espírito vai operar a restauração de todas as coisas, como ele atua nesse momento intercedendo por nós. E veja, o capítulo, se eu não estou enganado, esse é, como eu já disse, é o capítulo que mais fala sobre o Espírito, né? E aí note, né, nesse capítulo que possivelmente, eu preciso até pesquisar, mais fala sobre o Espírito, veja o que é dito sobre o Espírito nesse capítulo. Se o Espírito Santo é tão importante nesse capítulo, então significa que muito da doutrina bíblica do Espírito Santo está aqui presente. Então, como é que ele atua? Quais são as evidências da sua presença? Quais são os papéis que ele executa na nossa salvação? Né? Então, muito do que as pessoas pensam sobre o Espírito Santo e das principais evidências dele, da presença dele na vida das pessoas, às vezes é baseado em noções equivocadas. Então, esse capítulo fala bastante sobre o Espírito Santo, para quem tem interesse de se aprofundar. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou,
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse capítulo 8 é maravilhoso, maravilhoso. Nos ajuda a entender que a nossa salvação está segura porque depende de Cristo. Que a nossa salvação está segura porque depende da obra do Espírito Santo. Que a nossa vida está segura porque nada pode nos separar do amor de Deus, o nosso Pai. Então, esse capítulo é simplesmente, assim, maravilhoso. Vale a pena a gente estudar, aprender bem o que está escrito aqui, para que a gente não caia nas armadilhas do nosso coração ou nas armadilhas que outros impõem sobre nós e cheguemos a duvidar do amor e da graça de Deus. Deus abençoe. Forte abraço. Até mais.